Ainda no quadro Mulheres que nos Inspiram, hoje vamos falar de Abigail, uma mulher que tem lição para mim e para você. Nós podemos aprender com ela na atitude que ela teve com Davi, que ainda não era rei sobre Israel, não era rei sobre Judá. Ele estava em um campo de batalha e precisava se alimentar. Ele manda um recado para o esposo de Abigail, que é Nabal, para que ele pudesse conduzir essa situação abençoando a tropa dele. E Nabal se recusa. E isso era totalmente possível para Nabal, mas ele decide não fazer. Ele decide que Davi e os seus homens não mereciam esse favor, sendo que o próprio Davi, a sua tropa, os seus homens, guardavam todas as propriedades dos grandes senhores daquela época. Então, isso que Nabal fez foi algo totalmente inviável. E o que acontece? Isso decretou sobre a casa dele um julgamento direto. Davi exterminaria toda a família de Nabal por essa ação, porque Davi não brincava na situação com a qual ele se envolvia. De repente, um servo de Abigail, que era esposa de Nabal, procura ela e conta a história do fato. Ela vai até Davi. Primeiro, ela bola um plano. Creio eu que ela fala com o Senhor. Ela bola um plano. Ela pede todos os servos delas para agruparem mantimento, para agruparem presente. E ela mesma se encarrega de ir junto com os servos dela até onde Davi estava. E isso foi uma ação que poderia ter custado a vida dela, mas ela foi corajosa e confiante que Deus estaria com ela. E nessa atitude, ela protegeu a vida dela, porque ela se humilhou diante de Davi, Davi percebeu o seu valor, ela protegeu a vida de Nabal, ela protegeu toda a família dela com uma atitude de rendição a Deus, porque eu tenho convicção que essa ação não daria certo se a mão de Deus não estivesse sobre a vida dela. E conta a história bíblica, que é totalmente verdadeira, que logo após algum tempo ela fica viúva, Nabal morre. Davi fica sabendo e, agora já em posição de honra, chama Abigail para se casar com ele. E essa é a história que me inspira e te inspira nesta tarde, nesta noite, no momento em que você está ouvindo. Todas as vezes que nos rendemos aos pés de Jesus e permitimos que o Espírito Santo de Deus gere em nós ações que vão além do nosso entendimento, ações que vão glorificar o nome de Deus, protegendo a nossa casa, protegendo a nossa família, através de ações inteligentes guiadas pelo Espírito Santo, nós seremos abençoadas. Abençoaremos o nosso lar e colheremos a vitória que vem de Deus. Essa história está em 1 Samuel 25. Não deixe de ler a Bíblia e ser abençoado. Deus te abençoe.